Sobre a sua vida já ouvimos um pouquinho, agora vamos ver um pouco mais daquilo que Deus tem feito. Quero logo aproveitar e deixar com você, pela segunda vez, mas é o mesmo livro, eu pedi de volta do primeiro para o segundo culto, esse livro aqui, Está Doendo Muito, Respostas da Bíblia para o Seu Sofrimento, que é o livro do mês aqui em nossa igreja, do pastor Marcos Vieira Monteiro, é o autor, pastor da Primeira de Fortaleza. É um livro que discute todas as questões ligadas a esse tema que tanto nos aflige, que é o sofrimento, e você, como especialista em sofrimento, vai se deliciar com essa obra bíblica e teológica e pastoral tão inspirativa. Aqui estamos para, então, ouvi-lo. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Motivo de satisfação estar aqui com os irmãos cultuando a Deus, né, e de alguma forma sendo ministrado, né, pela presença de Deus nas nossas vidas. É sempre bom, né, participar de cultos com irmãos, fazer parte do corpo de Cristo e de alguma forma nós estarmos assim honrando e glorificando o nosso Deus. Irmãos, eu faço parte da capelania junto aos enlutados, conforme foi mencionado, da Convenção Batista Carioca, e eu atuo no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Eu atuo lá desde 2015, maio de 2015, eu estou no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na capelania junto aos enlutados desde julho, né, conforme eu falei, de 2014. Cheguei nesse ministério, fiquei como voluntário um bom período, e logo depois assim iniciei o trabalho ali no Caju. A primeira vez que eu trouxe uma palavra numa cerimônia aconteceu uma vez quando eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu estava voltando, né, do trabalho, trabalhava aos domingos, eu passava na igreja da minha esposa, que na época era minha noiva, buscava ela, levava em casa e depois ia para casa. E aí eu, chegando ali para buscar ela, ela falou: Felipe, o filho da vizinha faleceu, da vizinha dela, né? E ela está velando o corpo no apartamento dela. Seria bom alguém levar uma palavra para ela. Eu falei: é mesmo, né? Quem vai levar? Ela falou: você. Eu falei: eu? Ela falou: é, você. Eu falei: não sei nem o que eu vou falar, mas vamos chegar lá, vou dar um abraço nela. E aí nós entramos ali, né? E o texto que Deus colocou no meu coração foi aquele texto da viúva de Naim, né? Não chores. Eu falei: não chores, porque Jesus está se compadecendo de você, então Ele está chorando junto com você também. E Ele quer confortar o seu coração. Foi a primeira vez que eu trouxe uma palavra numa cerimônia, né, fúnebre, num momento de luto. E de alguma forma Deus tem me permitido vivenciar, né, momentos de luto de diversas famílias, que realmente, pessoas que eu vou ver uma vez e não vou rever. Eu sou muito bom de fisionomia. Se eu ver o rosto da pessoa uma vez, depois de um tempo eu lembro. Eu sou ruim de nome, mas de fisionomia eu sou bom. Então tem pessoas que depois de um tempo elas voltam ali, eu falo: eu já participei de alguma cerimônia com você. A pessoa se lembra de mim, eu lembro do seu rosto, não lembro do seu nome. Então assim, esse ministério que Deus tem me convidado e me permitido participar é algo muito relevante para muitas vidas. O momento de luto é um momento muito difícil. Eu não sei se você já vivenciou um luto. Eu particularmente eu não tinha vivenciado um luto muito profundo até 2 meses atrás. Há uns 2, 3 meses eu tenho meu projeto de família, né, eu e minha esposa. A gente fez o projeto que depois de 2 anos de casado nós iríamos ser pais, né? E assim ocorreu. Minha esposa ficou grávida e com 3 meses, né, próximo aos 3 meses, quando fomos fazer a ultra, descobrimos que ela estava com uma gravidez não embrionária. Então assim, para nós foi um luto, porque para nós de alguma forma nosso sonho foi interrompido naquele momento, nosso projeto foi interrompido. E aí eu consegui vivenciar, né? Eu fiquei 15 dias, eu falei: não apareço por 15 dias no cemitério, tenho 15 dias para cuidar da minha esposa. Eu consegui perceber o quanto é profunda essa dor. É uma dor muito profunda. Eu lembro que um amigo meu foi me visitar lá em casa, né? Ele tinha me encontrado no sábado. Aí no sábado ele me deu os parabéns. Aí fiquei sabendo que você vai ser pai, meus parabéns. E aí na segunda ocorreu, né, o aborto espontâneo, que na verdade é a interrupção da gestação. Ele foi lá em casa e falou: Felipe, eu não sei nem o que te falar, você é capelão. Eu falei: eu sou capelão, mas eu sou ser humano. Pode falar alguma coisa. Então assim, o luto é o momento que nós percebemos o quanto nós somos humanos. o quanto nós carecemos do cuidado do outro, do cuidado de Deus, o quanto nós precisamos
de que de alguma forma o outro se preocupe conosco. Então a gente consegue perceber o quanto é importante nesse momento nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, nos colocarmos presente com o aflito, com o angustiado, nos colocarmos presente com aqueles que de alguma forma estão desesperados, desesperançados, precisando simplesmente de uma orientação da parte de Deus, de um apontamento concernente o herói no momento de luto. Porque no momento de luto nós temos um inimigo, e esse inimigo fica nítido para nós, que é a morte. E é quando nós apontamos para o herói, que é Jesus Cristo, que venceu a morte, nós geramos no coração das pessoas empatia concernente ao Evangelho. Porque as pessoas percebem que Deus não está contra elas, mas está a favor da vida delas, para de alguma forma ajudar elas a superar o luto, superar a dor, superar esse momento tão difícil. Uma vez eu estava em Auma, e o grupo que estava realizando o sepultamento era um grupo de traficantes. A pessoa que tinha falecido tinha envolvimento também com isso. E eles chegaram para a gente e falaram, na época eu era voluntário, falou para mim, pastor Nelson, o que vocês vão falar para a gente, pastor? Nós sabemos que de alguma forma a pessoa que tinha falecido ali, ela buscou a morte pelas escolhas da vida. Só que do lado do caixão tinha uma mãe chorando. E para aquela mãe é o filhinho querido que está chorando, que está morto. E ela está chorando por causa desse filhinho querido. Mas de alguma forma tinha um contexto de jovens que precisavam receber uma exortação, ou um puxão de orelha de uma forma bem sutil. E aí nós falamos de João 3,16. Do Deus que passou um luto de 3 dias, mas ao 3º dia o luto cessou porque seu filho ressuscitou. Só que o luto que Deus viveu, por mais que foi um luto muito difícil, mas ainda assim Deus tinha orgulho da vida do seu filho. Então eu conscientizei aqueles jovens de que enquanto vida, nós precisamos ter uma vida que, quando nós falecermos, as pessoas lembrem da nossa vida, mas lembrem com louvor, lembrem dos legados que deixamos. Para que os nossos pais, quando chorarem por nós, chorem lembrando das boas coisas que nós deixamos em vida, do bom exemplo que tivemos. Então, em amor, a gente exorta. Em amor, a gente conscientiza e consola. Consolamos a mãe, porque Deus sabe a dor de perder um filho, e conscientizamos aqueles rapazes concernente à vida. Geralmente nesse contexto, um texto que eu gosto de usar para gerar empatia é o texto de Lázaro. É dizer para eles, Jesus sabe a dor de perder um amigo. Porque o vínculo que eles têm com a pessoa que faleceu é um vínculo de amizade, de alguma forma. Então eu gero empatia, ganho o coração deles, depois, em amor eu exorto. Em amor eu conscientizo sobre a vida. Eu queria ler um texto, queridos, que se encontra na 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, do verso 14 ao verso de número 17. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, do verso 14 ao verso 17. É um texto que eu particularmente eu vejo todo o contexto da capelania a partir desse texto. Minha versão é Almeida 21. E diz assim o texto: Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Esse texto, ele, de alguma forma, vai expressar o contexto que Paulo vivenciava realmente também. Essa consciência de que o que está em jogo é vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna, sofrimento, condenação.
Então essa consciência ministerial que Paulo tinha, e que de alguma forma eu tento também ter, e que cada um de nós precisamos ter, é de que sempre que Deus nos convida para obedecermos um chamado, uma vocação, é um convite para, de alguma forma, lutarmos por vidas. Porque o que está em jogo realmente é vida ou morte. São vidas que estão em jogo. São vidas eternas que estão em jogo. E quando no verso 14 ele diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. O contexto de cemitério é um contexto de muito pluralismo religioso. E temos outras religiões que de alguma forma também prestam esse tipo de assistência. Quando eu era voluntário, uma vez eu fui ali para Inhaúma, e o pastor Nelson, naquele dia ele me ligou e falou: Felipe, eu não vou poder estar aí porque aconteceu um imprevisto. Você já tem condição de fazer a cerimônia? Eu falei: não, pode deixar que eu vou fazer o trabalho aqui. Se eu autorizar, ele não está autorizado. Pode fazer o trabalho que eu confio em você. E aí no momento da cerimônia eu pedi autorização à família, como eu faço, me apresento como evangélico. E no momento da cerimônia entrou uma capelã de uma outra religião. E essa capelã, ela gritando na cerimônia: você não pode fazer essa cerimônia, você não pode fazer essa cerimônia. Eu fiquei na minha, curvei a cabeça, falei: Senhor, toma em tuas mãos essa mulher aí. Ela viu que tinha feito besteira, que gerou um desconforto para a família, ela recuou. Aí pedi desculpa para a família, continuamos a cerimônia, ficou um clima bem chato. Aí depois eu sentado ali, ela veio até mim, essa capelã de outra religião, tentando me intimidar. Quem te autorizou? Quem te autorizou? Eu poderia argumentar para ela falando: eu sou voluntário da capelania junto aos enlutados. Pastor Nelson me autorizou a fazer o trabalho hoje aqui como voluntário. Eu poderia argumentar com ela as leis concernente à liberdade religiosa. Mas eu olhei para aquela mulher e Deus me deu uma palavra bem pontual para ela. Deus me autorizou. Fique à vontade para reclamar com Ele. Deus me autorizou. Se nós não tivermos, queridos, consciência de que nosso Deus, Ele é Senhor sobre qualquer situação e sobre qualquer circunstância. E acima de todas as coisas, Ele é Deus. Se nós não tivermos no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vidas, isso bem resolvido, vai ser difícil a gente cumprir nossa vocação, a gente cumprir o nosso chamado. Se nós não entendermos que as armas que militamos são armas espirituais, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades, que existe uma batalha também no âmbito espiritual quando nós nos disponibilizamos a fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Se nós não entendermos e não nos submetermos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não conseguiremos cumprir o nosso chamado de levar o Evangelho a todas as nações. E em qualquer lugar entendermos que o nosso Deus triunfa sobre tudo e sobre todos. O verso 15, ele vai dizer: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Geralmente as pessoas me perguntam: mas Felipe, se o familiar te perguntar a respeito da eternidade do seu ente querido que faleceu, eu gosto sempre de explicar isso para as pessoas, contando a minha experiência de conversão. Jesus entrou na minha vida no dia 28 de agosto de 2008. Eu estava na minha casa, eu estava lendo um livro chamado Mais que um Carpinteiro, pastor Josh McDowell. Eu sempre fui um cara bem cético. E aquele livro de alguma forma gerou uma empatia, o título daquele livro, Mais do que um Carpinteiro. Naquela noite, ao terminar aquele livro, aquela leitura, no capítulo 11, aquele pastor, ele conta seu testemunho de vida. E eu me identifiquei muito com aquela leitura. Ao final da leitura, eu confessei a Cristo, e em lágrimas eu entrei para o banheiro lá de casa. Na época eu morava com meus pais,
porque eu não queria que ninguém me visse chorando. No dia 28 de agosto de 2008, eu sozinho, Deus e um livro, eu nasci de novo. Eu só consegui ir na igreja no dia 31 de agosto de 2008, que foi um domingo. Eu fui na igreja metodista lá em Realengo. Pensa comigo. Pensa que do dia 28 para o dia 29, o Felipe teve um infarto, ou tomou um tiro de bala perdida. Alguma coisa aconteceu com o Felipe no dia 29, quando seus pais vão até o seu quarto, o Felipe não está vivo. Pensa que no dia 30, um sábado, você está na cerimônia fúnebre do Felipe. E minha mãe e meu pai perguntam para você, aonde está o Felipe nesse momento? Se você falar para os meus pais que o Felipe está no céu, você está jogando fora seus princípios cristãos, porque o Felipe não tinha uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tinha uma vida totalmente cética, indiferente quanto a Deus. Certa vez, uma jovem me perguntou, antes da minha conversão, quem é Deus para você? Eu falei para ela, Deus é Deus. Ele na dele, eu na minha. Ele não se mete comigo, eu não me meto com ele. Está tudo resolvido. Essa é a minha relação com Deus. Se você no dia 30 falasse para os meus pais que o Felipe estava no céu, você estava abrindo mão dos valores cristãos. Só que se você falasse ao contrário, Felipe não tinha uma vida correta, então Felipe provavelmente não está com Deus. Você estava mentindo, porque no dia 28 de agosto de 2008, Felipe nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, sozinho em sua casa. Então, o que eu falo sobre aquilo que eu não sei, eu não falo nada, eu me calo. Eu não estou ali para dizer para a família, esse foi para o céu, aquele não foi. Eu estou ali para dizer para a família, não quem está salvo, mas quem salva, Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Para estes somos cheiros de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Essa questão de vivenciar vida ou morte é algo constante na capelania junto aos enlutados. Todas esses casos da mídia que geralmente você vê de falecimentos, geralmente nós estamos nesse contexto ali com as famílias, assistindo as famílias nesse momento. Isso acho que foi em 2015, novembro de 2015, teve um caso na mídia, referente a uma criança de 10 anos, se eu não me engano, que ela foi alvejada por um tiroteio que aconteceu na comunidade do Caju. E aí teve todo um protesto dentro do cemitério. As pessoas entraram no cemitério, estava todas as mídias ali, estava Globo, SBT, todos que vocês puderem imaginar. E dentro do cemitério, de um lado estava a comunidade, lançando bombas, pedras na polícia do outro lado, e do outro lado a polícia mandando spray de pimenta, bombas de efeito moral. E eu estava ali. E toda aquela revolta, as pessoas entraram na capela quando chegou o corpo daquela criança, e gritando justiça, justiça. A capelã católica que estava comigo, ela falou, vou embora porque isso vai dar confusão. E ela foi embora. E eu falei, eu acho que eu vou embora também. Deus falou, você não vai embora não, você vai entrar lá. Eu falei, vou entrar lá para fazer o quê? E eu entrei sem saber o que eu ia fazer, gente. Eu simplesmente entrei. Quando eu entrei, toda aquela confusão ali na capela, eu procurei a mãe do rapaz, né, ou da criança, pedi autorização, me apresentei como evangélica, ela falou, pode fazer, moço, faça oração, cessa a revolta desse povo. E aí eu fiquei ali em frente às pessoas, e as pessoas gritando, e eu falei, o que eu faço, meu Deus? E a estratégia que Deus me deu foi ficar repetindo o Pai Nosso como se fosse um mantra. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E conforme eu repetindo, as pessoas iam me acompanhando. Após a terceira vez que eu repeti, as pessoas cessaram e olharam para mim. Quando olharam para mim, eu falei, eu vim orar por vocês. Eu quero orar para Deus acalmar o coração de vocês. E as pessoas ouviram ali naquele momento a oração e eu saí.
No final, eu saí com spray de pimenta nos olhos daquele cemitério. Meus olhos estavam ardendo de spray de pimenta. Acontecem coisas que realmente não dá para imaginar. Só estando ali participando. Só estando ali para ver aquilo que acontece num dia a dia de um cemitério. É algo que só Deus, queridos. Só Deus para, de alguma forma, sustentar as nossas vidas enquanto missionários, a vida dos nossos voluntários. Então assim, caso você queira participar desse ministério, ore. Ore porque só existe um que tem condições de suportar isso. Quem está apto para esse ministério? O único que consegue se chama Jesus Cristo. Ele conheceu as profundezas da morte e Ele é a plenitude da vida. Então a única forma desse ministério ser relevante e continuar alcançando vidas é Cristo continuar sendo o Senhor desse ministério. É Cristo continuar sendo o governador da vida de cada missionário, de cada voluntário e de cada um que se prontifica a orar por esse ministério. Porque sem Cristo, certamente o ministério vai fracassar. Sem Cristo, o final, com certeza, não será glórias a Deus. Quem pode sustentar esse ministério? Cada um de nós orando, pedindo para que Deus permaneça sendo o Senhor na vida de cada missionário. Que Deus continue levantando voluntários. Nós passamos um tempo de escassez que não tínhamos um voluntário. Certa vez eu cheguei no cemitério e falei: Senhor, eu só estou aqui por um motivo. Porque a Tua palavra diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Porque eu não tenho condição de falar nada hoje. Eu entrei numa capela, eu com meu coração muito inquieto, e na capela tinha um grupo carismático católico. Quando eu me apresentei para trazer a palavra, o filho da senhora que tinha falecido falou: ó, você vai até trazer, mas antes ele vai cantar. E aquele rapaz cantou um cântico que mexeu com a minha alma. Ele cantou Noites Traiçoeiras. E mesmo que eu sofra noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E aquele cântico mexeu com a minha alma de tal jeito que eu saí daquela capela consolado, para poder consolar. Então quem mantém esse ministério é Deus, é Jesus Cristo. Não é a força dos nossos braços, não é a condição de cada capelão ou de cada missionário. É Deus, queridos. E Deus tem nos dado estratégia. Certa vez eu fiz a cerimônia de uma senhora para finalizar. Essa senhora ela tinha 105 anos. 104 anos da vida dela, ela era espírita. E aí quando eu fui fazer a cerimônia, uma irmã, tinha uma pessoa só evangélica na cerimônia, sussurrou no meu ouvido. Ela aceitou Jesus no último momento. Eu tinha uma informação que eu precisava passar para a família na cerimônia, só que eu tinha que saber como passar. Eu falei de boas obras, da importância de legados, da importância de nós praticarmos boas obras durante a nossa vida. E eu falei, mas a obra mais linda que a senhora fulana de tal fez na sua vida foi a obra de confessar a obra do Calvário, a obra de Cristo na cruz. Então, por causa da obra de Cristo na cruz, que ela confessou como a maior obra que existe, a única obra que salva, nesse momento ela já está com Deus. Quando eu saí da capela, uma senhora olhou para mim e falou: que história é essa? As pessoas olharam para mim. Ela fez obras em tal. Começou a citar diversas obras que aquela senhora tinha feito. Eu tinha que sair daquele ambiente, senão eu ia apanhar. Eu falei: vamos dar uma salva de palma em gratidão a Deus pelas obras que Deus permitiu ela participar. Enquanto as pessoas batiam palma, eu saí de mansinho. E aí a mensagem ficou. No final, a filha da senhora que tinha falecido me procurou e agradeceu pelas palavras que foram colocadas naquele momento. Então, queridos, ore por esse ministério. Se você quiser conhecer, você me procure no final. Se você quer um dia no cemitério, vamos lá, vamos conhecer. Se você quiser participar também da adoção missionária, tem um formulário de PAN. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Felipe.